Angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Pastor Milton, muito obrigado pela disposição em estar aí com a gente, mais uma vez, nos trazer aí alguns conselhos, uma reflexão. Deus o abençoe nesse instante. Os momentos a seguir são seus. Bom dia a todos. Para mim também é um prazer poder estar aqui, principalmente pelo fato de podermos partilhar a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, então, se você a tem aí nas suas mãos. Abra em Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, a partir do verso 1. Creio que a maioria já deve ter lido esse texto. E é um texto bem interessante para nós, de maneira especial, né, no momento que nós estamos vivendo. Esse é um texto bem interessante. E, particularmente, é um dos textos que mais tenho em mente, que mais me exortam na minha vida pessoal, né? E interessante que ele está linkado com o sermão de Jesus. Paulo tirou esse texto aqui, pelo menos parte dele, de um sermão de Jesus, né? Parte não, todo ele, na verdade, é com base na estrutura de um sermão de Jesus. Mas vamos ler o texto, a partir do verso 1. Que diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. E verso 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora vamos lá para Mateus 24. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, aqui nós temos o sermão de Jesus em relação à destruição do templo e em relação também à sua volta, né, a este mundo, quando ele voltaria, né? Vocês já conhecem bem, eu não quero focar aqui na questão dos sinais. Quando Paulo fala a respeito de tempos e épocas, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, ele está falando daquilo que diz respeito à primeira parte. É bem verdade que quando você lê Mateus 24, não é um sermão de fácil interpretação dos sinais. Jesus aqui, ele misturou aquilo que seria sinal para a destruição de Jerusalém e aquilo que seria sinal relacionado à sua segunda vinda, né? Não é tão fácil, se a gente fosse fazer aqui um estudo, dá bastante pano para manga aqui, mas o fato é que as coisas que estão acontecendo hoje nos ajudam também a entender
que nós estamos bem perto da volta de Jesus, né? Se você for para a internet pesquisar a respeito, né, de tudo que está acontecendo e como as pessoas têm encarado isso, você vai ver que há muito alarmismo relacionado a isso. Infelizmente, muito sensacionalismo também e muita ignorância também a respeito daquilo que é a coisa mais importante da história de qualquer ser humano, saber a respeito, né, da volta de Jesus, dos sinais, de tudo que envolve, né, esse acontecimento que é o acontecimento mais importante. Quando a gente olha a história, a gente vê que aqueles de fato que atentaram para o que Jesus disse, né, lá na época da destruição de Jerusalém, os historiadores dizem, e Ellen G. White diz, e outros escritores, que nenhum cristão que deu ouvidos para o que Jesus disse morreu dentro da cidade. Vocês, quando vão olhar os fatos históricos, vão perceber que Tito faz 2 cercos à cidade. Ele faz um primeiro cerco, ele cerca a cidade, e ali ele fica por um tempo num cerco, tentando fazer com que eles se rendam, mas como os habitantes da cidade de Jerusalém não se renderam, ele teve que sair do cerco da cidade, foi embora, e quando ele foi embora, os cristãos que lembraram-se, né, ou estavam atentos à orientação de Jesus, eles deixaram a cidade, né, e não voltaram mais para a cidade, ficaram fora da cidade, e nenhum deles pereceu ali, né? Os que não deram ouvidos a isso, quando Tito voltou a segunda vez e cercou a cidade, eles foram destruídos. Então, um sinal apenas foi suficiente para que eles pudessem entender, né, a situação que eles estavam vivendo. Eu fico pensando que quanta coisa tem acontecido e tem mostrado que, de fato, nós estamos perto, né, da volta de Jesus. Estamos perto do fim de todas as coisas. E, infelizmente, muitas vezes nós não atentamos para os sinais, né, e acabamos nos envolvidos em tantas coisas que não nos damos conta de que realmente esse momento é iminente. E quando Paulo fala que não há necessidade, ele está falando para nós também, né? Não é só para as pessoas daquela época. Nós também temos já prova suficiente de que Jesus está muito perto de voltar. Mas aí vem uma outra pergunta, que é a segunda parte do texto, né, do sermão de Jesus, que é a parte que eu quero me ater especialmente hoje, né? Que é o verso 42 em diante de Mateus 24. A pergunta é: como estar preparado para essa situação? Como não ser pego de surpresa? Como não ser apanhado como alguém que é apanhado por um ladrão invadindo a sua casa à noite, né? Não é ficarmos ligados às coisas somente que vai fazer com que nós estejamos prontos e preparados, né? Quando nós lemos o texto aqui, a partir do verso 42, Jesus dá o segredo e a receita para nós estarmos preparados para nos encontrarmos com Ele. E se você notar, se você continua lendo o sermão que se estende pelo capítulo 25, ele vai reiterar isso diversas vezes. O que ele fala aqui nesses versos, ele vai ficar falando nas parábolas das virgens, nas parábolas dos talentos, quando ele fala do grande julgamento, ele vai só reiterar aquilo que é o segredo para nós estarmos preparados para a sua volta. Veja que às vezes nós achamos que o foco do sermão são os sinais. E tudo aquilo, não, mas o foco não é. O foco é, você quer estar preparado, a despeito de estar ligado aos sinais ou não, você quer estar preparado, quer ele venha em qualquer momento, você não quer ser pego de surpresa, o segredo está aqui, nos próximos versos, nos versos 42 em diante. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse, estou lendo aí o verso 42, tá? A que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Verso 44 agora. Assim vocês também precisam estar como? Preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não, ou menos, esperam.
E aí o verso 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Essa é uma pergunta de Jesus. Quem é aquele que é um servo fiel e que vai estar preparado, fazendo o que o seu senhor disse que devia fazer? E aí diz o verso 46: feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Quem é o servo que vai ser feliz, que vai ser encontrado? É aquele que estiver fazendo o trabalho que o seu Senhor confiou. Não tem outra maneira de estarmos preparados a não ser estarmos fazendo o trabalho que o Senhor nos confiou. Algumas pessoas, né, ficam alarmadas, ficam olhando para as coisas, mas o segredo é estar envolvido no trabalho que o Senhor confiou para cada um de nós. Não tem outra coisa. Se você quer estar pronto para se encontrar com Jesus, independente de qualquer coisa, você tem que estar trabalhando. Quando nós olhamos ao longo de todo o resto do sermão, Jesus vai repetir isso várias vezes. Use o seu talento. Pode ser um talento apenas, mas use ele, faça alguma coisa com ele, trabalhe, envolva-se na missão. Eu confiei isso a você, ele está dizendo. Então, faça isso. Ele vai falar isso na parábola das 10 virgens, né? Esteja cheio do Espírito, esteja buscando esse Espírito cada vez mais, né? Esse Espírito que vai dar para você o senso de urgência do momento que nós estamos vivendo. E ele continua dizendo isso lá no final do capítulo 25, quando fala do julgamento, né? Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, enfim. O segredo para estarmos preparados não é apenas conhecermos os tempos e as épocas, mas é estarmos de fato trabalhando em prol desse evento que é a volta de Jesus. E a grande questão é, nós de fato estamos pensando dessa maneira? Eu estava conversando esses dias com um grupo de pessoas e disse, olha, igreja daqui para frente não vai estar mais associado, como nunca deveria estar, à questão de um templo físico. Igreja daqui para frente vai estar associada a pessoas que têm o mesmo propósito, e o propósito de pregar e viver o Evangelho. Isso é igreja daqui para frente. A ideia de igreja, um templo físico, onde eu vou e me reúno com as pessoas, ela tem que ser cada vez mais suplantada pela ideia de que nós somos um grupo de pessoas que vivem com o mesmo propósito, com o propósito de pregar o Evangelho. E isso é manifesto não simplesmente numa adoração, num local, num templo ou quando eu me reúno, mas na adoração e na revelação da iminência que eu tenho da volta de Jesus quando eu trabalho para que outras pessoas saibam disso, para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas entendam que esse é o fato mais importante que está para acontecer e que nós temos que nos preparar. Então, o segredo para não sermos pegos de surpresa, como Paulo disse, para não sermos apanhados, é estarmos envolvidos no trabalho de Deus. E interessante, para encerrarmos, quando você continua lendo o texto lá como nós lemos, lá em Tessalonicenses, depois do verso 1, você vai ver que ele usa a mesma ideia que Jesus usou. Ele fala sobre beber, se você continua lendo Mateus 24, Jesus fala aqui, ó, mas se ele começar a beber, se ele começar a comer e a espancar os seus servos, ele usa a mesma ideia, né? Paulo fala de embriaguez lá e Jesus fala de beber aqui. Então, fala de se nós nos descuidarmos e nos envolvermos com outras coisas, infelizmente nós vamos perder, né, a lógica daquilo que Jesus tinha para cada um de nós. Então, o meu conselho é, para estarmos preparados, é estarmos realmente envolvidos no trabalho. Você e eu podemos estar aparentemente impossibilitados de fazer alguma coisa de maneira institucional, mas se o propósito existe no nosso coração, nós vamos estar como servos fiéis, fazendo o que o Senhor nos mandou, né? Cuidando das pessoas ao nosso redor, orientando as pessoas, vivendo aquilo que Jesus espera que nós vivamos. E, de fato, não seremos pegos de surpresa. Seremos tidos como servos fiéis, né? A quem foi confiado uma missão e pessoas que cumpriram essa missão.
que não é nada mais e nada menos do que realmente vivermos esse evangelho, vivermos ele na prática, levando a iminência da volta de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor também. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos isso hoje e todos os dias da nossa vida. É meu desejo e a minha oração para cada um de nós. Amém, pastor Milton. Obrigado aí pela mensagem. Essa mensagem me fez pensar em alguns aspectos. Nós temos visto aí um grande levantamento da teologia do sensacionalismo e muita gente aí pesquisando e cavucando por teorias da conspiração, etc. Não sei quantos de vocês sabem, mas o livro Eventos Finais se esgotou na casa publicadora. Então, surgem algumas situações assim, como aconteceu já no passado, mas quando surgem situações como essa que nós estamos vivendo agora, o pessoal então vai lá atrás e tal. Eu não estou aqui com a minha fala querendo fazer qualquer apologia à ignorância ou ao você ficar completamente alienado do que diz as profecias. Mas não sei no feed de vocês do YouTube, mas no meu aqui tem uma enxurrada de vídeos agora analisando esta profecia, aquela outra profecia e tal. E a gente percebe na narrativa de Cristo justamente um discurso diferente, né? A gente percebe que Jesus, em vez de focar a gente nesses aspectos e que nós fiquemos alarmados, ele enfatiza, não fiquem alarmados. Isso vai acontecer. É assim mesmo. E aí eu gostei da abordagem que você apresentou aí, de que nós precisamos estar focados em alguns outros aspectos que nós possivelmente tenhamos ignorado já há bastante tempo. Eu tenho um certo receio dessa teologia do alarmismo, do sensacionalismo, do medo, porque quando passa o medo, passa o fervor também, né? Acaba a comunhão. Então nós Verdade. precisamos estar bem focados. Não estou dizendo que, não, como, repito, não estou fazendo qualquer apologia à ignorância ou estar completamente alienado do que dizem as profecias. Mas eu creio que é importante nós permanecermos sempre focados e, como você apresentou aí, sermos encontrados fazendo aquilo que o Senhor espera que nós estejamos fazendo, né? Ok. Amém. Alguém mais gostaria de comentar algo? Fala, Jaque. Vou tentar não ser repetitiva. Bem isso mesmo que eu entendi. E eu só queria falar uma coisa. Às vezes a gente fica lá na igreja, algumas pessoas ficam pensando, para que esse negócio de relacionamento? Comunhão, relacionamento e missão, para que isso? Tem que ficar respondendo isso, tem que ficar, né? Toda semana a mesma coisa. Como é que foi o relacionamento? Um levanta, outro não. Como é que foi a missão? Um levanta, outro não. Para que isso? Né? Isso aí é isso aqui, ó. Então, essa semana eu ouvi umas palavras um pouquinho diferentes de que a gente está acostumado a ouvir, comunhão, relacionamento e missão. Eu ouvi assim, conhecendo, vivendo e ensinando. Simplificando nessas 3 palavras. Esse conhecendo é conhecendo mais a Deus. Então, para que eu preciso... o que seria essa comunhão? É o conhecer Deus todo dia. Estar em contato ali com a palavra de Deus, tá? Mas exatamente para ter um relacionamento com Deus. O vivendo é você viver o evangelho, né? O que eu preciso saber? Será que eu preciso saber a Bíblia inteira? Será que eu tenho que conhecer todas as profecias, todos os sinais? Meu Deus, qual sinal que falta, qual que não falta? Em que ponto nós estamos aqui, que ponto nós estamos ali? Tudo isso é importante? Tudo isso é importante, porque se Deus deixou na Bíblia, é porque é importante. Mas será que eu preciso, olha, estar atento nisso? Qual é o selo? Qual que é isso? Falta o que ainda? No sentido de alarmismo, no sentido de que é agora. Não, eu não tenho que estar nessa preocupação de agora. Mas eu tenho que me preocupar, sim,
de estar vivendo tudo isso, de estar ensinando. Eu tenho que me preocupar no sentido de que muitas coisas já aconteceram, que muitas pessoas estão longe de Deus e que eu conhecendo a Deus, eu vivendo o Evangelho, eu vou ensinar as pessoas sobre o que elas precisam saber, sobre o que elas precisam conhecer para não se perder. Então, o sinal de alerta que eu vejo é esse sinal. Muita gente sem saber. Então, se tem uma coisa que nós precisamos correr atrás, é dessa parte do ensinando. E o ensinando tem muito a ver com o vivendo, porque é vivendo que eu estou ensinando. Né? Se eu estiver vivendo o Evangelho, eu vou ensinar o Evangelho. E eu só posso viver se eu estiver conhecendo. Né? Então, para mim, o conhecendo, vivendo, ensinando, nossa, simplificou muito, facilitou muito. E eu acho que é isso que Jesus quer que a gente esteja fazendo. Eu não preciso estar, aquele alarme, aquela preocupação, essa coisa, porque é justamente isso. Talvez tudo isso chame muita atenção agora, todo mundo se preocupa, daqui a pouco já não faz mais sentido, eu pego tudo isso, né? Encosto lá e fez que sentido para mim. Agora, eu posso correr atrás de tudo isso, né? Olha, será que eu estou adequado do que Jesus está pedindo? Será que eu estou vivendo? Será que eu conheço Jesus? Será que eu estou vivendo o que Jesus gostaria que eu estivesse vivendo? Eu estou ensinando as pessoas sobre Jesus? Essa salvação que eu recebi, as pessoas estão recebendo também? A bênção que chegou até mim está indo às pessoas também? Né? Essa graça maravilhosa do perdão está chegando a tantas pessoas que precisam de perdão? Então, nesse sentido. Então, nunca, né, em toda a nossa... Agora que é a hora de a gente entender, quer dizer, se já não, né, já passou do tempo de entender o que é relacionamento, né, o que é união, relacionamento e missão. É isso aí. Fazendo isso, não tem erro, ninguém vai ser pego despercebido, eu não preciso, né, me preocupar com nada. Além disso. Eu diria mais, eu diria assim, de que vale eu saber o dia se eu não estou preparado, né? Nada contra saber o dia. É maravilhoso, é importante nós sabermos. Mas de que adianta eu saber quando acontece se eu não estou pronto? Eu vi um dedinho ali. Fala, minha mãe. Ouvindo tudo isso que a Jaque falou, o Milton também, eu lembro de uma pregação que eu ouvi, que resumindo tudo isso, no final, Jesus não vai nos fazer todas essas perguntas, né? Você estudou a lição todos os dias, você fez isso, você frequentou os cultos, né? A pergunta que ele vai nos fazer é: você amou? Então, é o que a gente tem que fazer, né? De que forma eu amo? De que forma eu estou aguardando a volta de Jesus? Então, eu tenho que me preocupar com isso. Estou realmente desejando isso? Se eu estiver desejando isso, eu vou amar mais. Exatamente. E o amor é despretensioso, né? É aquela história, você já foi pego de surpresa fazendo alguma coisa? Você está ali fazendo algo, de repente alguém chega assim e você leva um susto, você estava fazendo? No caso da volta de Jesus é o contrário. Aqueles que vão estar fazendo alguma coisa não vão ser pegos de surpresa. Né? De surpresa vão ser pegos os que não estão fazendo nada. Esses vão ser pegos de surpresa. Mas os que estiverem fazendo, a resposta deles no juízo vai ser muito natural. Mas quando foi que eu fiz isso? Não, tudo que você fez enquanto você estava envolvido, enquanto você amou, né? Você fez para mim, então é realmente estar envolvido, é realmente fazer o trabalho, a despeito de instituição, a despeito de qualquer coisa, gente, não tem a ver com a instituição, né? A instituição não é o que move os verdadeiros cristãos, mas é a fidelidade à comissão de Cristo para cada um de nós. E é estar envolvido, fazer o trabalho, é amar as pessoas, é ajudá-las a sair da ignorância, não da ignorância dos sinais, mas da ignorância de que Deus as ama, se importa com elas e quer vê-las um dia com Ele no céu. É isso que nós temos que fazer. Fala, Cássia.
A gente observar qual é a nossa motivação, né? Qual é a nossa motivação? Porque se a nossa motivação estiver incorreta, a gente precisa corrigir. Se a minha motivação ao viver o evangelho, ao pregar, ao dividir, ao aprender, etc., for medo, não adianta, porque passa. Se a minha motivação for só curiosidade, também passa assim que eu aprender, né? Agora, como a sogra falou, se a motivação for o amor a Deus, o amor ao próximo, o meu interesse de ajudá-lo a encontrar esse amor também, aí realmente eu tenho a motivação correta, né? Que é importante, né? Essencial. Sem isso não tem... Porque vai ter paz e segurança ainda, gente. E é esse momento que prova todo mundo, né? Quando todo mundo, tá tudo tranquilo, já passou, olha, a vida é muito boa, tal, né? Aí nós vamos ver quem é que realmente tem a expectativa do céu, quem é que realmente está bem confortável, né? É a história de cozinhar o sapo, de ferver o sapo, né? Põe ele na água morninha e deixa ele lá. Não vai jogar ele na água fervendo, deixa ele bem confortável. E o mundo ainda vai ficar bem confortável para todo mundo, paz e segurança, tranquilo. Mas o mundo nunca é confortável para quem está vivendo para o céu, né? Não tem tempo a perder. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E isso desde os tempos de Jesus, não é agora, né? E sempre vão ser maus enquanto a gente estiver nesse mundo. Excelente. Pastor, nos despede em oração, por gentileza. Vamos orar. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome, pelo Deus que és e por tudo que faz por cada um de nós. Obrigado pela tua direção na tua palavra, pela tua direção por meio do Espírito Santo, que a cada dia nos orienta, que a cada dia vem a nós para nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir. Assim, rogamos que o Senhor trabalhe de maneira especial para que estejamos de fato envolvidos com a tua obra, cumprindo a tua missão, por amor a ti, por amor a Cristo que veio a este mundo e morreu para que nós pudéssemos ter a chance de um dia estar contigo. E que esse amor transborde de nós e assim, com certeza, as pessoas conhecerão a verdade por meio do amor e serão libertas da ignorância e terão a oportunidade de tomar a decisão ao teu lado também. Então, toma nas tuas mãos cada pessoa que se dispôs a ser um servo teu, de maneira especial, esses que estão conosco neste momento de adoração. Tu ouviste também os pedidos, os anseios, mas que o nosso maior anseio seja ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Muito obrigado. Até amanhã. Aguardo a todos com ansiedade amanhã.